Cumprimento a todos esta manhã de bênção, de vitória, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Eu dou glória a Deus pela minha vida e glorifico a Deus pela sua vida, por mais essa oportunidade abençoada que Deus nos concede de estarmos aqui na sua santa, linda e poderosa presença para adorar. Adorar Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele é o único digno, aleluia, de receber honra, glória, louvor, receber a minha e a sua adoração. Por isso vamos adorar Ele. Aleluia, glória a Deus. Anjos e querubins e serafins adoram ao Senhor sem cessar, sem se cansar. E que eu e você também, aleluia, vamos começar aqui na terra, aleluia, vamos adorar o Senhor sem cessar, sem nos cansar. Não deixe a luta, o problema, a dificuldade que você está enfrentando te cansar de adorar o Senhor, levar você a cansar, levar você a deixar de adorar o Senhor. Não se canse de adorar ao Senhor. Todo aquele que tem fôlego de vida, adore ao Senhor em espírito e em verdade. Amém? Vamos adorar o Senhor com mais um maná do céu? Mais um pão quentinho que Deus, na sua grande, linda, infinita misericórdia, nos entrega com amor. E com amor você vai pegar esse pão, vai comer, vai degustar e vai ser abençoado, abençoada por Deus. Em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Eu estava em oração, Deus me trouxe em Gênesis, no seu capítulo 22, aleluia, glória a Deus, versículo 14, que diz assim: E pôs Abraão por nome aquele lugar, o Senhor proverá. Aleluia, glória a Deus. Louvado e engrandecido o nome do Senhor. O Senhor, Ele proverá. Abraão colocou, aleluia, naquele lugar, aleluia, glória a Deus, aonde ele demonstrou o amor dele para com Deus. Ele colocou naquele lugar o nome de Deus, o Senhor proverá. Aleluia, glória a Deus. E aquele lugar, até no dia de hoje, no monte do Senhor, se proverá. Aquele lugar, até no dia de hoje, chama aquele monte, porque ele subiu ao monte com o seu filho Isaque, para oferecer ele em holocausto ao Senhor. Por quê? Porque Deus pediu para Abraão o seu filho Isaque. Deus pediu para Abraão o seu amor. O amor de Abraão era o seu filho Isaque. Aleluia, glória a Deus. E Deus queria provar Abraão, aleluia, para ver se Abraão amava mais a Deus ou ao seu filho. Nós devemos amar mais a Deus do que os nossos filhos. Nós devemos amar mais a Deus do que os nossos esposos e esposas. Nós devemos amar mais a Deus do que os nossos pais. Nós devemos amar mais a Deus do que qualquer coisa ou qualquer pessoa dessa terra. O nosso amor precisa ser primeiro entregue a Deus. Aleluia, glória a Deus. Devemos amar mais a Deus do que a nós. Devemos amar a Deus em primeiro lugar, depois amar a nós. E assim amar o nosso próximo. Aleluia. Se nós não amarmos a Deus, não tem como amar a nós. Você não se ama porque você não ama a Deus. Você precisa amar a Deus primeiro. E assim você vai se amar. Aleluia. Você é importante, você é especial, você precisa se amar. Mas você precisa primeiro amar a Deus. Amando a Deus, você vai receber amor a si próprio. Você vai passar a se amar. E amando, aleluia, a você mesmo. Eu me amo. Você precisa se amar também. Aí sim você vai conseguir amar o seu próximo.
Aleluia. E Abraão amava mais a Deus do que o seu filho Isaque, do que sua esposa Sara. Ele amava mais a Deus do que ele mesmo. Abraão se amava, mas ele amava mais a Deus do que ele mesmo. Tanto que quando Deus pediu para ele o seu filho Isaque em holocausto, aleluia, ele entregou. A Bíblia não nos mostra, não nos fala Abraão reclamando com Deus, murmurando com Deus, aleluia, perguntando a Deus o porquê que ele queria Isaque em holocausto. A Bíblia não nos mostra Abraão questionando com Deus. Não questione com Deus. Aquilo que ele te pediu, entrega. Aleluia, glória a Deus. Confia em Deus. Quando Deus pediu, o Senhor apareceu a Abraão, dizendo para ele: me entregue em holocausto seu filho Isaque, sobe ao monte em que eu te mostrarei, e ali entrega o seu filho Isaque a mim em holocausto. Abraão então de madrugada preparou, pegou a lenha, o cutelo, pegou algum dos teus servos, aleluia, e saiu de madrugada a oferecer o holocausto ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. E chegando ali, Abraão disse para os seus servos que o acompanhavam: fique aí, porque eu vou lá, aleluia, oferecer holocausto ao Senhor. Eu e o menino, nós vamos lá oferecer holocausto ao Senhor e vamos voltar. Ele já declarou: eu vou lá oferecer holocausto ao Senhor, mas eu vou voltar com meu filho. Aleluia. Ele tinha fé em Deus, ele acreditava em Deus, ele confiava em Deus. Ele sabia que Deus não ia fazer nada que ferisse. Aleluia. Abraão, porque Deus ele é pai. Aleluia, Aramanai. E então ele subiu com Isaque ao monte a oferecer Isaque em holocausto ao Senhor. E ali ele preparou todo o holocausto e deitou Isaque e amarrou as mãos ali de Isaque para poder sacrificá-lo ao Senhor, para poder oferecê-lo ao Senhor. E antes que ele empunhasse ali, aleluia, para ferir Isaque, aleluia, um anjo do Senhor bradou do céu, dizendo: Abraão, não faça tal coisa. Aleluia. Deus ali, ele viu, aleluia, que Abraão provou para o Senhor o seu amor. Aleluia, glória a Deus. E eu estava em oração e comecei a orar pelos esposos. O Espírito Santo de Deus me levava a orar para você que é esposo, é provedor da casa. O esposo, o homem, ele é o provedor da casa. O provedor da casa não é a mulher. A mulher, ela é auxiliadora. O homem, ele precisa trabalhar e trazer o sustento para dentro da sua casa, para a sua família. Aleluia. A mulher, ela trabalha, mas a responsabilidade de prover dentro de casa não é da mulher, é do homem. A mulher, ela trabalha e o dinheiro dela é para auxiliar o marido, auxiliar o esposo. A mulher, ela é auxiliadora. Ela não é provedora. O provedor é o marido. O provedor é o esposo. E eu comecei a orar e a interceder por você, esposo, para que o Espírito Santo de Deus venha te ajudar. Aleluia. A ser o provedor da sua casa, o provedor da sua família. Aleluia. Peça, esposo. Peça, marido. Peça ao Espírito Santo, a ajuda do Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus, ele vai te ajudar a ser o provedor da sua casa, a sustentar a sua família,
porque a responsabilidade de prover é sua. Peça. E eu comecei a orar por você, esposo, pedindo para o Senhor te ajudar, pedindo para o Espírito Santo de Deus te ajudar, em nome de Jesus, a ser o provedor da sua casa. E quando eu orava, Deus me trouxe nesta palavra: o Cordeiro Deus proverá, esposa, aquilo que você precisa. Sai para trabalhar. Sai para fora, deixa a preguiça, deixa o comodismo, deixa o sofá. Aleluia. Deixa de ficar aí encostado na sua esposa. Aleluia. Aramanai. Se levante como provedor, como o homem provedor da sua casa, e vai trabalhar. Deus vai abrir as portas para você. Pede para ele, você que está desempregado, e ele vai abrir as portas para você de um emprego. Aleluia. Pede para ele, você que não tem profissão, e ele vai te dar uma profissão para você trabalhar e ser o provedor da sua casa. Deus, ele vai prover para você um emprego. Deus vai prover para você uma porta aberta. Deus vai prover para você uma nova profissão. Deus vai te capacitar para exercer uma nova profissão, para você prover para sua casa. Não coloque o peso, aleluia, que é seu, nos ombros da sua esposa, da sua mulher. Não coloque a responsabilidade que é sua, aleluia, nos ombros de sobre a sua esposa, de sobre a sua mulher. Mas a responsabilidade que é sua, pega ela, abraça ela, chama o Espírito Santo de Deus para te ajudar e vai trabalhar. E o Espírito Santo de Deus falava comigo que ele vai prover o cordeiro para você. Deus vai prover o cordeiro para você, mas você precisa entregar o seu amor para ele. Ame a Jesus Cristo, esposo, marido. Ame a Jesus Cristo em primeiro lugar, o Filho de Deus. Busque a Jesus Cristo em primeiro lugar, o Filho de Deus. Adore a Jesus Cristo. Ande no caminho de Jesus, que é caminho, verdade e vida. Prove para Jesus, para Deus, que você ama Ele, aceitando a Jesus como Salvador. Prove para Deus que você ama Ele, andando no caminho do seu Filho Jesus Cristo, que é caminho, verdade e vida. Prove, Jesus, que você ama Ele, servindo primeiro a Deus. Abraão serviu primeiro a Deus. Aleluia. Aramanai. Prove o seu amor para Deus. Entrega o seu amor para Deus. E Ele vai prover aquilo que você precisa, aquilo que a sua casa precisa. Deus, então, enviou ali um cordeiro entre os arbustos. Aleluia. Deus proveu o cordeiro, enviando um cordeiro entre os arbustos, entre os arbustos. E então Abraão pegou aquele cordeiro e sacrificou no lugar do seu filho Isaque. Ofereceu a Deus no lugar do seu filho Isaque. Aleluia. Deus não vai tirar de você o seu amor. Aleluia. Ele só quer, aleluia, que você prove para ele, demonstre para ele que você ama ele primeiro, esposo. Aleluia. Primeiro do que tudo, do que todos, nós devemos amar o Senhor. Você deve amar o Senhor. Então entrega. O maná do céu, o pão do céu de hoje é para os esposos, para os maridos, que precisam se levantar e se posicionar como provedores das suas casas. Aleluia, Aramanai, que precisa clamar a Jesus pela ajuda do Espírito Santo de Deus, e Ele vai vir te ajudar. Aleluia, Aramanai. É para os esposos que precisa provar para Deus o seu amor, que ama a Deus sobre todas as coisas. Aleluia, glória a Deus. É para os esposos que precisam obedecer a Deus. Deus já te pediu algo, esposo. Deus já te pediu algo. Entrega o que Deus te pediu. Faça o que Deus te pediu. Aleluia. E Ele vai prover o que você precisa. Aleluia, glória a Deus. E Abraão desceu daquele monte com o seu filho Isaque.
Aleluia. E Abraão desceu daquele monte abençoado. Deus vai te abençoar, esposo. Deus vai multiplicar a sua descendência, vai abençoar a sua descendência. Deus vai abençoar você, Deus vai te prosperar ainda mais quando você colocar Ele em primeiro lugar. Busque primeiro, esposo, busque em primeiro lugar o Senhor. Aleluia. E as outras coisas Ele vai te acrescentar. Ele vai acrescentar em você, na sua casa, em nome de Jesus, o Cordeiro. Deus proverá. Amém. Glória a Deus. Guarde essa palavra no seu coração e que o Espírito Santo de Deus ele venha falar mais e mais com você. Jesus Cristo te ama.